Se liga em todas as novidades de Waven. Tivemos uma Ankama Live para falar sobre o futuro do jogo. A live foi apresentada pela Xiali, que é gerente de projeto, e Totti, o dono da Ankama. E antes de você falar que o Waven morreu e é mais um projeto que vai ser abandonado pela Ankama, se liga nesses números. Desde o seu lançamento, o Waven já contou com mais de 1 milhão de jogadores. Atualmente existem entre 6.500 a 7.000 jogadores diários. E durante um mês, mais de 50.000 pessoas diferentes jogam Waven. E apesar de tudo isso, o jogo vai ser completamente resetado do zero. Mas calma, porque eu acredito que o futuro vai ser bem promissor. Mas e agora? O que vai acontecer com o meu progresso? O que vai acontecer com os meus personagens, meus equipamentos, o tempo que eu investi no jogo e até o dinheiro que eu gastei comprando os pacotes de acesso? A Ankama já disse que terão recompensas de acordo com o tempo que você investiu no jogo e obviamente todas as skins e pacotes vão ser mantidos. Você não vai perder o seu investimento. Então por que eles vão reiniciar tudo? E aqui está a resposta. As regras do jogo são muito complicadas, é um jogo que tem uma boa aquisição de novos jogadores, mas uma péssima retenção, ou seja, as pessoas começam a jogar, jogam um pouquinho e logo param. Eles também têm um problema de monetização com esse jogo, e os modos competitivos são muito elitizados, já que você precisa ter um personagem completamente evoluído, com um site completamente farmado, e isso leva bastante tempo para que você consiga fazer. E por último, mais ou menos importante, existe uma falta de objetivos claros do jogo mesmo, sabe? O que você tem que fazer nesse jogo e etc. Outro problema é que o Waven foi lançado como um jogo PC Mobile e que acabou se tornando Mobile PC, porque segundo o Toshi, a comunidade hispânica, que é bem grande no jogo, é formada massivamente por jogadores mobile. Então eles querem facilitar e melhorar essa relação. E isso vai ser feito graças a uma reformulação do sistema de deck building através de um jogo de cartas e também ligando os companheiros diretamente aos feitiços. Obviamente isso implica numa reformulação total do sistema de companheiros. E por último, mais ou menos importante, teremos também uma reformulação do sistema de User Experience e User Interface. E já tem essa página de Work in Progress mostrando como é que vai ficar a parte de deck building do seu personagem. Ela tem a parte de feitiços que ainda vão ter em 4 elementos, terra, fogo, água e ar. A aba dos companheiros, que agora até tem uma diferença de cor ali, mas eu acho que é mais visual do que qualquer outra coisa, já que o custo deles vai ser com esse novo ícone que está aí associado às imagens. Já o sistema de companheiros vai se manter bem similar, principalmente a parte de aprimoramento deles, ou seja, conseguir diversas cartas do mesmo companheiro para que ele fique mais forte. As classes também serão simplificadas e elas terão algumas novidades, como por exemplo os feitiços comuns de maneira global, feitiços compartilhados entre todas as classes que funcionam da mesma forma, mais estratégicos e pontuais. Se liga nesse exemplo do Yopi Orochi. Agora as classes terão 4 feitiços para cada uma das vias elementares, os feitiços comuns e um feitiço especial, que a gente pode ver bem aqui no centro, que pode ser desbloqueado com alguma condição. Nesse caso ele vai ter que atacar 7 vezes. E os feitiços de companheiros você vai desbloquear os emblemas cada vez que você usar os feitiços elementares, tá vendo? Por exemplo, nesse daqui, carga não sei do que, ele ganha 2 embleminhas que servem para que você possa usar os feitiços de companheiro. Aqui a gente consegue ver uma imagem simplificada da nova timeline. A gente vai ter ali os seus pontos de ataque, quanto você já carregou do especial, por exemplo, 6 de 10 ali no emblema do Orochi, o emblema para usar os feitiços de companheiro, que é o amarelo, embaixo o emblema azul para você usar os seus feitiços comuns, e é isso, tá bem simples, tá bem direto, eu diria que bem mobile, entre aspas, né? E aqui a gente vai ter o Pikuchala colocando o especial para funcionar, ó. Ele tá com 6 de 7 cargas, deu um ataque no corpo a corpo e carregou a 7ª carga. Em sequência, o especial dele é ativo e ele começa a assaltar e ativar os seus ataques nos adversários mais próximos e mais distantes. E aqui a gameplayzinha dele fazendo feitiços convencionais e também invocando o companheiro no final, ó. E aí já mostra ali o preview do custos dos golpes, quanto que vai gastar, quanto que não vai, quanto que ele vai ficar depois dele usar aquele golpe. E por último, ele invocando o companheiro aqui para mostrar, né, tudo que eu acabei de explicar para vocês. E agora eles vão falar um pouco sobre o que eles vão fazer para tentar melhorar a retenção da quantidade de jogadores, ou seja, manter os jogadores jogando o jogo. Do meu ponto de vista, atualmente esse problema existe porque o jogo se limita ao simples farm da mesma coisa todo o tempo. Não tem conteúdo diversificado, apesar de ter saído uma coisa ou outra, depois espaço de batalha ali, com os desafios sazonais, não é nada muito excepcional e eu acredito que esse seja um grande problema. E as possíveis soluções são clarificar os objetivos do jogador, colocar mais níveis para os personagens, ter uma coleção e evolução das cartas, adicionar novos modos de jogo, ter uma coleção de monstros de equipe e adicionar objetos com valores variáveis.
E pensando nesses objetos, aqui tem um exemplo com o jato melhor. O que significa? Atualmente a gente tem o objeto no lado esquerdo e na direita mostra que esse objeto ele pode dar ali de 10 a 50 de ataque. No caso desse da imagem ele está dando 35. Ou seja, é variável esse objeto, essa carta, essa parada aí, tá ligado? E aí deve ter algumas formas de melhorar isso. Talvez conseguindo unificar várias cópias de um igual ou simplesmente dropar o mais raro, o mais forte, o melhor. Problemas de monetização. Como é que a Ankama vai arrancar o seu suado dinheirinho? Com o passe de batalha que vai ser revisado, com missões diárias, semanais e sazonais e recompensas cosméticas. Novos serviços de monetização, através de conforto de jogo e também os boosters, famosos Pay to Fast. Ou seja, aceleradores, que vão te ajudar a ganhar mais experiência, mais drop, esse tipo de coisa. Coisas super comuns em jogos mobile que tem o famigerado Pay to Win. E aí, será que o Wave vai ser muito Pay to Win, rapaziada? Modos competitivos com mais acessibilidade e igualdade, reformulação dos modos 1 contra 1 e 2 contra 2, ranking melhorado e decks pré-construídos, ou seja, pré-montados, você não vai precisar ficar farmando para poder jogar o PVP. Eu acho que isso tem o lado bom e o lado ruim, né? Não farmar e poder jogar o PVP é bacana, mas também não ter esse diferencial entre o jogador que farmou e tem um pouco mais de experiência ali, acaba sendo um pouco ruim. Isso torna o PVP mais acessível, então no final das contas é uma coisa boa. Aqui a gente tem a imagenzinha do 2 contra 2 ali, o fulano de tal e o polaco de Vravers, e aqui mostra também para você escolher o herói e o deck pré-montado que tem para ele, já pensando no PVP. Também tem a reformulação do ranking aqui, né? Então à direita as pessoas que estão ranqueadas e no centro o seu ranking, a sua quantidade de pontos, quanto falta para você subir ou para descer e etc. Se você não gosta de PVP, também terá um sistema novo de PvE competitivo, um modo de sobrevivência também com decks pré-construídos. Aqui a gente tem o Work in Progress nesse modo de jogo e uma coisa bem legal é que os jogadores vão ter os objetivos próprios e também objetivos coletivos. Ou seja, de vez em quando vocês vão ter que jogar juntos, mas de vez em quando você tem que querer ferrar o seu amiguinho para vencer no final das contas. Aqui no canto direito a gente consegue ver um sistema de loja que vai ter nesse modo de jogo. Conforme mais tempo o jogador fica vivo, mais recompensas diferentes ele pode desbloquear na loja para ele comprar com pontos que ele vai ganhando em cada partida, que vão ser usáveis só durante as partidas, para ficar mais forte e ficar mais tempo vivo vencendo o modo de jogo. Outro modo competitivo no PvE é o sistema de combate em ondas, também com decks pré-moldados. Nesse modo de jogo cooperativo, acho que até com 3 jogadores, os objetivos são simples: vencer a maior quantidade de ondas possível, também é um jogo de sobrevivência, e ele também conta com a lojinha aqui no lado direito, onde o jogador, a quanto mais tempo vivo ele fica, mais itens mais fortes aparecem na loja para que ele compre com essas moedas especiais, e caso ele não esteja gostando dessas recompensas, ele pode clicar aqui nessa moedinha, aqui nesse símbolozinho de reset, sei lá, para trocar as recompensas atuais da loja por outras opções. E nós teremos também um terceiro modo PvE competitivo, o modo de expedições, e esse é você que vai ter que fazer o seu próprio deck. Nesse modo você vai ter a sua embarcação sendo enviada numa expedição. A principal diferença é que aqui você vai usar os monstros do jogo no seu deck. Então você vai compor a sua expedição, compor a sua frota marinha. O seu deck vai ser composto por um capitão, os seus marinheiros e também, obviamente, o seu barco. Eu particularmente gostei bastante e estou bem animado para ver esse modo de jogo em ação. Alguns objetivos de jogo que também foram melhorados: valorização da sua ilha de refúgio e, obviamente, um grande vilão. Você vai ter que vencer o grande vilão do jogo, que poderá ser encontrado em uma nova ilha de alto nível. E só para contextualizar, esse grande vilão deve estar relacionado com a história geral do Cosmos, o universo da Ankama, nos seus jogos. Para aqueles que não sabem, a Ankama tem uma série animada, que tem até no Netflix, se chama Wakfu. E segundo a linha do tempo do universo Ankama, quando o Wakfu acabar, o que vem depois é justamente a Era de Waven. Então é muito provável que esse grande vilão tenha relação com o futuro de Wakfu, que vai sair a 5ª temporada no ano de 2027, e também com esse universo do Cosmos, que é muito vasto e muito rico em personagens. E a partir de agora o status do jogo é o seguinte: eles terão relatórios de avanço regulares para a comunidade, todas as atualizações de Seasons e Battle Pass serão paralisadas, serão suspensas. Em setembro vai ter o beta da reformulação e o lançamento oficial de tudo isso será em dezembro.
E sim, a versão atual de Waven não vai continuar existindo, pelo menos depois de setembro. Até lá, os servidores ainda vão ficar abertos, vocês ainda podem jogar e se divertir com o jogo, mas saiba que o seu progresso pode ser, de certa forma, perdido, entre aspas. Eu não sei se perdido é a palavra certa, afinal de contas, o Waven é um jogo, enquanto você está jogando, você está se divertindo. Então, você também não vai perder nada só porque ele vai mudar, tá ligado? Mas eu entendo aquelas pessoas que ficarem um pouco revoltadas porque já estão jogando há, sei lá, uns 2 anos e vão perder, de certa forma, o seu progresso no jogo. Lembrando mais uma vez que eles já falaram que essas pessoas que já jogam o jogo, que já tem, né, que já fazem parte da comunidade, serão recompensadas de alguma forma quando essa atualização chegar. Eu acredito de verdade que a Ankama vai ser bem generosa nessa compensação para os jogadores que já jogaram e investiram bastante tempo no jogo. Danças são melhores do que a mesmice que estava o jogo, sem futuro, sem progresso, sem novos jogadores e etc. Então estou ansioso pelo futuro do jogo. Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo e, se puder, me ajude contribuindo com o seu like e a sua inscrição no meu canal. Eu quero muito chegar a 10 mil inscritos e você pode me ajudar. Para mais vídeos de Waven é só acompanhar aqui que vai ter assim que tivermos novidades. Tamo junto, até o próximo. É nóis, valeu, falou, fui.